Hoje, irmãos, nós estamos celebrando o terceiro domingo o terceiro domingo de Páscoa, que é quando Cristo ressuscita e continua vivendo, e passou 40 dias ainda com os discípulos depois da sua ressurreição. E os textos nos apontam e nos levam a refletirmos sobre esse tempo que Cristo esteve, mesmo depois da ressurreição. Mas antes de entrarmos no texto propriamente dito, é interessante a gente pensar algumas coisas a respeito da nossa vida e como nós olhamos as realidades. Há uma máxima que é bem comum na caminhada da vida e muitas vezes na interpretação das coisas, que se diz o seguinte: o problema ou a dificuldade não está em reconhecer os fatos. A dificuldade está como nós interpretamos os fatos, a realidade. E é por isso que muitas vezes nós somos tomados de algumas angústias, ansiedades, preocupações, somos tomados de alguns sentimentos desagradáveis diante de alguns fatos, não pelos fatos em si, mas porque interpretamos ele de uma forma onde isso nos acomete. Então, se nós olharmos dentro de uma perspectiva macro, maior, a dificuldade está em como nós interpretamos os fatos. E os fatos, quando nós interpretamos, ele está carregado da nossa história de vida, ele está carregado das nossas relações familiares, ele está carregado do nosso ambiente onde nós vivemos, onde fomos criados. A interpretação passa muito por esse olhar da nossa vida. É por isso que, às vezes, na caminhada, nós precisamos buscar reorientar esse olhar, essa interpretação sobre as coisas, para que a gente possa ter um olhar diferente sobre alguns fatos. Porém, na nossa jornada e na perspectiva nossa, nós precisamos compreender que, de fato, o nosso olhar, ele tem que ser interpretado não a partir de todo esse histórico que nós temos de vida, mas a partir de um outro olhar. E esse olhar, podemos dizer, que são as lentes pelas quais nós interpretamos a vida e olhamos a vida, deve estar pautada nos princípios da palavra de Deus. Porque senão, cada um vai olhar da maneira que quer, sem ter um paradigma, um parâmetro e um rumo para que isso aconteça. E esse é de fato justamente o problema que Cristo vem sarar, que Cristo vem trazer para os discípulos no caminho de Emaús. Aqueles discípulos, eles saem de Jerusalém, estavam ali com os outros discípulos, mas eles saem de Jerusalém no dia da ressurreição e eles vão para uma aldeia chamada Emaús, cerca de 11 a 12 quilômetros de Jerusalém. E no caminho, eles vão falando a respeito de que Cristo havia ressuscitado. Porém, quando eles vão comentando um com o outro a respeito dos fatos, daquele acontecimento do dia, eles estavam cientes do que tinha acontecido, eles estavam certos do que tinha acontecido, mas aquele acontecimento e aquele fato da ressurreição estava trazendo uma interpretação equivocada para eles que estavam o perturbando. E aqui entra justamente Jesus Cristo indo ao encontro deles para reorientar essa maneira de pensar os fatos, para redirecionar essa maneira de olhar a vida numa outra perspectiva. Numa perspectiva não de frustração, numa perspectiva não de tristeza, numa perspectiva não de redução, numa perspectiva não de morte, mas uma perspectiva de vida, de esperança, de alegria e satisfação. Porém,
não como eles queriam, mas como era de fato e o que aconteceu. O texto, irmãos, é claro sobre isso, quando nos diz que eles estavam andando e trilhando a sua jornada até o caminho e indo até Emaús. Aqui nós temos um primeiro entendimento meio que podemos colocar meio que simbólico em relação a isso. Porque quando falam que eles estavam em Jerusalém, sai para Emaús, Jerusalém na perspectiva da espiritualidade é o lugar da presença de Deus. É o lugar onde Deus se faz presente. É o lugar onde Cristo morreu. É o lugar onde Cristo cumpre a sua missão única e última. É ali em Jerusalém onde a presença de Deus é tida, ou é ali em Jerusalém onde o templo é construído e é no templo onde Deus se faz presente. De uma perspectiva simbólica, Jerusalém é o lugar da presença de Deus. E esses homens estão justamente se distanciando da presença de Deus e indo para uma aldeia a 12 quilômetros. Aqui nós temos um relato importante que aqui aponta o caminho da alma quando se distancia da presença de Deus. O caminho da alma, quando quer sair ou quando sai da presença de Deus e se distancia, começa a criar especulações, começam a criar pensamentos, começam a fazer interpretações completamente equivocadas daquilo que de fato é e o que de fato se deu. Porque eles sabem o que aconteceu, mas a interpretação que eles têm é uma interpretação a partir do que eles achavam. Por que isso? Porque, veja bem, eles conheciam e sabiam que Jesus tinha vindo e era o Messias, porém, a expectativa que eles tinham de Jesus como Messias era um Messias libertador, era um Messias político. E eles colocam essa interpretação em Cristo, e como Messias libertador e político, ele não deveria ter morrido. Mas para eles estavam tão presos a essa interpretação, e eles estavam tão desejosos que isso fosse uma realidade, que fosse do jeito que eles queriam, que mesmo sabendo da notícia, como fala o texto, as mulheres foram no túmulo e não encontraram ele. Uns amigos nossos também foram lá e não encontraram ele. Mesmo diante dessa realidade, desses fatos, eles continuavam presos à expectativa de que Jesus não era o Messias, porque ele não cumpriu aquilo que eles tinham como expectativa. Um ser ou um Messias político e aquele Messias que ia libertar o povo, porque estava subjugado a Roma. E eles estão presos a essa expectativa. Eles estão presos a essas interpretações. Eles estão presos a esses conceitos. E diante disso, o que vai gerar no coração deles? O que vai produzir no coração deles? Vai produzir algo que é a frustração. Porque o que é a frustração? A frustração é a ausência ou aquilo que estava numa perspectiva e não foi alcançada. Gera frustração. Aquilo que nós tínhamos como objetivo e como algo que era real e não acontece, gera frustração. Então, como eles tinham uma perspectiva de que Jesus era o político libertador e não acontece, eles estão frustrados. O texto diz que eles estão frustrados, estão tristes, indo para um outro lugar. Não vamos mais ficar aqui, mas vamos para um outro lugar. Nós fomos decepcionados, nós estamos frustrados, vamos para um outro lugar. E eles vão indo até Emaús. Eles não puderam perceber Cristo ressuscitado. Eles não atentaram para aquilo que havia tido os testemunhos das mulheres e dos discípulos. Mas eles vão caminhando em direção a Emaús. E de repente, vem alguém junto com ele. E começa a caminhar com eles. E eles começam a conversar com essa pessoa. E esse que ele está conversando é o próprio Cristo. E diante dessa conversa, Jesus pergunta: por que vocês estão perturbados? Em outras palavras, por que vocês estão frustrados ou entristecidos? E eles dizem: você não sabe a notícia do dia? Saiu no jornal de hoje. Está lá. Você não viu o que foi que aconteceu? Aquele que dirias que era o Messias foi morto.
pegaram ele, os líderes pegaram, o crucificaram, o condenaram. Eles estavam fazendo toda a narração correta. E ainda dizem, mas diante disso, alguns foram ao túmulo e não encontraram. Mas isso não mudou a expectativa deles. E Jesus caminha com eles e vai ouvindo. E o texto nos diz, por estarem tão preocupados e entristecidos e por serem lentos à sua fé, eles não conseguem ver Cristo caminhando com eles. Aqui nós temos uma lição fundamental para a nossa vida. Às vezes nós queremos e buscamos sentir a presença de Cristo conosco, mas estamos tão carregados de preocupações, estamos tão carregados de frustrações, de tristezas, estamos tão pequenos na fé, que muitas vezes não percebemos a presença de Cristo conosco. Eu queria sentir o Senhor, eu queria saber se Ele está comigo. Ele está com você. Eu queria saber se Jesus está caminhando comigo. Ele está caminhando com você. E por que eu não percebo? Você não percebe, não é porque Ele não está. Você não percebe, é porque você está sendo tomado e está sendo levado por frustrações. Seu foco está na frustração, seu foco está nas lamentações, seu foco está nas preocupações, seu foco está na sua ansiedade, seu foco está nas coisas relacionadas ao futuro, seu foco está numa outra coisa que não é o próprio Cristo na sua vida ou caminhando com você. E diante disso, mesmo Cristo presente, aqueles homens não percebem a presença de Cristo. E aqui nós precisamos trilhar esse caminho. Preste bem atenção nisso. Mesmo que você não sinta em alguns momentos que Cristo está com você, Ele vai estar. Mesmo que você não perceba que Cristo esteja caminhando com você, Ele está. Porque não é se você percebe ou não, é porque Ele disse que estaria, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. É por causa da promessa do Senhor. Por isso que nós caminhamos pela fé e não por aquilo que vimos. Por isso que nós caminhamos pela certeza nas promessas do Senhor. Jesus Cristo está conosco sempre. Ele caminha conosco. Mas aqueles homens não percebem por estarem tomados por toda aquela inquietação. Eles não estavam crendo que Cristo havia ressuscitado, mesmo diante de testemunhas das mulheres, dos anjos, de alguns discípulos, mas mesmo assim eles não abriam a questão do conceito daquilo que eles esperavam. Veja como é difícil tirar ou mudar um conceito, porque mesmo aquelas testemunhas não mudou o conceito daqueles homens. Certa vez, um pregador estava falando e ele disse: e Jesus Cristo chegou diante de um gadareno e estava possuído de demônios, e ele disse: demônios, saiam e entrem naqueles porcos. E os demônios saíram todos. Mas Jesus Cristo passou 3 anos e muitos fariseus os ouviam, muitos sacerdotes, mas não mudaram o seu conceito. Resumindo, é mais fácil expulsar um demônio do que um conceito equivocado. E esses homens ouviram as testemunhas, mas não mudaram a perspectiva. Continuaram achando que Jesus Cristo tinha que ser o libertador daquele povo. Eles não estavam crendo, apesar de tudo isso. Às vezes, os testemunhos dos outros muitas vezes não são suficientes para crermos. Precisamos nós mesmos, em alguns momentos, ouvir a explicação, buscar a explicação, buscar essa comunhão com Cristo, porque lembre-se bem disso, nós ouvimos as experiências dos outros, nós ouvimos as histórias dos outros para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa esperança, para reorientar a nossa perspectiva de vida, porém a experiência é pessoal, já dizia o cantor Armando Filho. A experiência é pessoal. Ninguém tem a experiência do outro. A experiência do outro pode servir para levar você a um olhar diferente, para levar você a questionar algumas coisas, para levar você a crescer e dizer assim: tem pessoas que caminham junto comigo, mas jamais a experiência dele pode ser a sua experiência. E aqui
Nós precisamos compreender isso. Aquelas mulheres disseram: olha, nós tivemos a experiência, o túmulo está vazio, os anjos estavam lá, os discípulos foram lá, mas aquilo não mudou o conceito deles, até eles passarem pela experiência da presença de Cristo. Diante disso, irmãos, não confie na experiência da sua esposa, não confie na experiência do seu marido, não confie na experiência do seu pai, não confie na experiência dos seus filhos. Você mesmo trilhe o caminho da comunhão com Deus e busque essa experiência. Deus caminha com você, Deus está com você. Peça a Ele, busque a Ele e Ele se fará presente para a glória do seu nome. E eles vão caminhando com o Senhor e vão conversando. E toda a Escritura vai sendo exposta. Jesus Cristo disse: deixa eu reorientar vocês. Deixa eu falar para vocês o que vocês não estão compreendendo. E Jesus começa a falar de Moisés. E vai falando a respeito do Messias. E vai expondo todas as Escrituras. E vai expondo toda a Escritura. E ele vai dizendo desde Moisés até o começo. E ele vai mostrando que toda a Escritura apontava para o Messias. Toda a Escritura apontava que Jesus ia morrer e ressuscitar. Toda a Escritura apontava que Jesus viria e pagaria o preço lá na cruz. E aqui nós temos uma segunda verdade fundamental. A Escritura toda, ela fala de Cristo. A Escritura, ela é cristológica, ela aponta para Cristo. Seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento ou nos próprios Evangelhos, a Escritura aponta para Cristo. Cristo é a centralidade das Escrituras. Cristo é a centralidade de todas as coisas, porque tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Cristo é a centralidade da criação. Cristo é a centralidade das Escrituras, porque o Velho Testamento aponta para o Messias, o Novo Testamento aponta para o Messias que já veio. Cristo é a centralidade das Escrituras. E é isso que Jesus vai mostrar em toda a explicação que Ele vai dar. A palavra de Deus é explicada, aqueles homens ouvem e acolhem a palavra. E aqui nós precisamos ver o caminho que se dá na palavra de Deus. A palavra de Deus é explicada, ela é exposta. E aqui nós precisamos compreender isso. Isso é fundamental. O que faz aqueles homens mudarem o entendimento a respeito de Cristo, do Messias, é a explicação da palavra de Deus. Não tem como a gente mudar conceitos, não tem como a gente mudar a perspectiva de vida sobre o mundo que não seja moldado, direcionado e reorientado pela palavra do Senhor. Porque é a palavra de Cristo que molda a nossa maneira de pensar, é a palavra de Cristo que molda a nossa maneira de enxergar as coisas, é através da palavra de Cristo, quando acolhemos essa palavra, quando damos ouvido a essa palavra, que ela vai reorientando a nossa vida e a maneira de olharmos a vida. E é por isso que nós chamamos essa realidade de cosmovisão. Cosmo, mundo, visão. A visão de mundo, ela tem que ser numa perspectiva cristológica, tem que ser numa perspectiva da palavra de Deus. E é aqui que Jesus faz isso. Ele vai falar sobre essa vida, sobre quem era o Messias. E ele vai falar sobre como se deu todo esse trâmite, tudo aquilo que Deus já tinha planejado. E ele vai mostrar de que Jesus Cristo precisava ter ido à cruz, o próprio Cristo. Ele vai mostrar de que Jesus Cristo precisava ter ido e morrer lá na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Por isso, se você quer reorientar a sua maneira de ver a vida, porque a maneira que você está vendo a vida está sendo prejudicado ou prejudicial para você. A maneira que você está vendo a vida está trazendo medo e ansiedade sobre o mundo, sobre a sua vida. Olhe para as Escrituras, leia as Escrituras, ouça as Escrituras, porque é nela que nós somos moldados. É ali que Deus molda a nossa vida. Porque é lá onde a nossa vida aponta para a eternidade. Porque é lá que elas testificam de Cristo. Por isso que o próprio Evangelho de João nos diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim.
E aí muitas vezes nos perguntamos, por que nós estamos enxergando a vida dessa maneira? Por que eu estou com tanto medo da vida? Por que eu estou tão ansioso quanto ao futuro? É porque você está sendo moldado pelo jornal do dia. Você está sendo moldado pela expectativa que o mundo oferece. Você está sendo moldado por aquilo que estão falando. Você está sendo levado pelas notícias, por aquilo que aparece. É por isso que você está sendo também levado nesse movimento. Mas quando você para tempo e no lugar de ouvir tudo isso, você vai ouvir também as Escrituras e, acima de tudo, priorizar as Escrituras. A sua maneira de enxergar vai começando a se remodelar. A sua maneira de ver o mundo vai começando a se reorientar. A sua maneira de ver as coisas vai começando a tomar um outro rumo, porque a palavra de Deus vai moldando o seu coração e a sua mente. O que você tem buscado para preencher a mente? O apóstolo Paulo responde na sua carta quando ele diz: tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, seja isso que preencha o vosso pensamento. Agora eu estou enchendo a minha mente com lixo, esse lixo vai produzir, ele não vai ser reciclado, esse lixo vai produzir coisas ruins, vai produzir sentimentos ruins. Eu preciso mudar essa maneira de pensar, e é isso que precisamos trilhar na nossa vida. O que vai mudar a nossa maneira de pensar é quando eu paro para meditar nas Escrituras, é quando eu paro para refletir nas Escrituras, naquilo que Cristo ensinou, aquilo que a palavra de Deus ensinou, é meditando nisso, com o coração acolhedor, com o coração que quer ouvir, e isso vai sendo mudado na nossa vida. Jesus Cristo vem e começa a fazer o quê? Jesus não começa fazendo milagre com eles. Podia fazer um milagre para eles dizer: meu Deus, é Ele mesmo, Ele está aqui. Mas Jesus começa expondo as Escrituras. Observem duas coisas que aconteceram com eles. Diz o texto que duas coisas aconteceram: os olhos foram abertos e os corações foram iluminados. Essas duas atitudes fizeram com que o seu coração ardesse e os seus olhos fossem abertos. É nessa perspectiva que nós devemos trilhar a nossa vida. E o texto nos diz que eles vão e começam a ouvir, e começam a se deleitar, e começam a ver diferente. E a presença de Cristo e a exposição da palavra está tão ardente, tão deleitosa, tão esclarecedora, que Jesus disse: olha, eu vou ter que passar, eu vou ter que ir adiante. E eles disseram: não, Senhor, não vai. Fica mais um pouquinho. Vamos tomar um cafezinho lá em casa? Vamos comer um pãozinho? E eu fico pensando, se Jesus fosse mineiro, ia dizer: só se for de queijo. Um pãozinho de queijo. Se fosse nordestino, é francês, tem que ser um pãozinho francês. E disseram: Senhor, vamos, vai não, fica mais um pouco. O que o Senhor está falando não é algo que está vindo só esclarecendo a nossa mente. O nosso coração está se deleitando com isso. Tem alguma coisa aqui que está indo aprofundando o nosso. E aqui, quando as Escrituras é exposta de tal maneira, onde a nossa mente é iluminada e os nossos corações aquecidos, nós queremos cada vez mais ouvir Deus falar na sua palavra. Nós queremos cada vez mais meditar na palavra de Deus. Queremos acolher mais essa palavra. E diante disso, irmãos, quando Jesus junta-se e diz: tá bom, eu vou para a casa de vocês. E quando chega na casa, ele vai comer com os discípulos. E ele pega um pão e faz aquele gesto da partilha, o gesto da entrega, o gesto de dizer: é por vocês que eu fui partido. Ele parte o pão. Quando ele parte o pão, os olhos daqueles discípulos são abertos.
E sabe o que eles dizem? Eles dizem, mas não foi quando ele falava, não era quando ele falava e expõe as Escrituras, o nosso coração ardia? E eles viram que era o Cristo. E quando eles percebem que é Cristo que está ali com eles, Cristo desaparece. Já cumpri a minha missão. Vocês estavam com dúvida, agora vocês sabem que eu estou com vocês. Então, continue assim. Se vocês não sabiam que eu estava com vocês, mas eu estava, agora, mesmo eu estando mais presente, continue crendo que eu estou com vocês. Quando eu estava com vocês, vocês não perceberam, mas eu estava. Agora que vocês me viram, eu desapareci da presença de vocês, mas continue crendo, mesmo que vocês não percebam, eu estou com vocês. Eu não preciso ser visto, eu estou com vocês. Eu só queria que vocês tivessem a certeza disso. E aqui, irmãos, nós temos alguns caminhos e verdades fundamentais. Os discípulos se distanciam de Jerusalém e vão para Emaús. E quando eles vão para Emaús, com conceitos, perspectivas, frustrações, eles vão inquietos, e quem vai ao encontro deles é Jesus Cristo. Jesus Cristo é que toma a iniciativa e diz, espera aí, tem 2 discípulos que precisam ouvir. São 2 discípulos que precisam entender. Onde é que eles estão? No caminho de Emaús, a 12 quilômetros de Jerusalém. Eu vou me encontrar com eles. Aqui nós temos uma verdade fundamental. É Deus que se aproxima dos seus. É Deus que se aproxima de nós. É Ele que vem ao nosso encontro. É Ele que vem a nos acudir. É Ele que vem a nos ensinar. É Ele que vem a nos sustentar. É Ele que vem a nos prover. É Ele que vem a nos guardar. É Ele que está conosco sempre, em todo momento. Jesus vem ao nosso encontro. Isso se chama graça. Graça, graça. É Cristo vindo ao nosso encontro. Foi assim que se deu quando Ele vem da eternidade do céu e vem até a terra. Cristo vem ao nosso encontro. E diante disso, irmãos, isso nos faz entender que Jesus Cristo mostra essa graça divina vindo ao encontro. Então preste bem atenção nisso, jamais na sua jornada Cristo lhe abandonará. Jamais na sua jornada Cristo deixará de estar com você. O problema não é Cristo deixar de estar com você, o problema é acontecer como aconteceu com esses discípulos, eles não percebiam. Preste bem atenção, se em algum momento você achar que Cristo não está com você, não pense isso, que Ele não está, Ele está. O que você está acontecendo é que você não está percebendo, mas Ele está, porque Ele é gracioso, Ele continua com você, em todo momento da sua jornada. Por isso, a segunda verdade revelada nesse texto, irmãos, é que Cristo vai com ele explicar as Escrituras, e isso ilumina o entendimento. Não tem como a iluminação do entendimento ser a partir daquilo que é entendido, naquilo que Cristo revela na sua palavra, que Deus revela na sua palavra. É pela palavra que vem o entendimento, a iluminação. É pela palavra que vem o abrir os olhos, para que a gente possa compreender as verdades. É a que Cristo falou, é o que Cristo ensinou, é o que Deus revelou na sua palavra no Velho e no Novo Testamento. É por isso que muitas vezes não somos iluminados, porque não ouvimos, não meditamos, não buscamos refletir na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ilumina o nosso coração. O Espírito Santo se utiliza da palavra, é o Espírito Santo que ilumina através da palavra. É por isso que a nossa fé é fortalecida na palavra, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E Jesus Cristo vai revelando, vai expondo essa palavra. Ele era o próprio Cristo que dizia, sou eu, estou aqui. Olha como ele fez com Tomé, poderia ter feito, mas ele vai expondo a palavra, porque o problema deles estava na interpretação da palavra equivocada. Então Cristo vai reorientar e dizer, e ensinar de forma correta para eles entenderem isso. Terceira verdade. Deus se dá ao homem, Cristo se revela plenamente no partir do pão. Enquanto estava na palavra, os olhos estavam sendo abertos.
mas é na presença, no partir do pão, que a presença é percebida. É no partir do pão que a presença é percebida. E aqui nós precisamos compreender isso. No culto, nós temos duas realidades. No culto, nós temos a pregação da palavra, e no culto, nós temos a ceia do Senhor, o partir do pão. Na pregação da palavra, a mente de vocês estão sendo iluminadas com a palavra, e o Espírito Santo agindo com a palavra para iluminar a mente de vocês. Na participação do pão, nós sentimos e percebemos que Cristo está conosco, e recebemos essa verdade quando recebemos no partir do pão, e sabemos que Ele está presente. Calvino, ele nos diz claramente, Cristo está presente verdadeiramente e espiritualmente no pão e no vinho. E essas duas realidades, elas fazem parte do culto. Aqui, nós poderíamos dizer que nós temos algo de preparação para o que é o culto. Nós temos Jesus expondo a palavra, iluminando a mente, e quando vai para casa e parte o pão, a presença é percebida. Essas duas realidades, elas caminham juntas. É necessário, é importante, para que a gente possa compreender isso. E diante disso, irmãos, nós temos o caminho que foi feito nesse processo. E quando eles veem, Cristo sai, o que vai acontecer? Eles voltam alegres para Jerusalém. Jerusalém, simbolicamente, é o lugar da comunhão. Os discípulos estão lá. Então, se eles se distanciaram, quando Cristo vai ao encontro, quando a palavra ilumina, quando eles sentem a presença de Cristo, eles não ficam mais isolados, eles voltam e vão para a comunhão. Preste bem atenção nisso. Toda a nossa jornada, a comunhão dos santos, na adoração ao Senhor, é fruto de um entendimento que é iluminado pela palavra, e nós queremos participar desse momento, juntos com os irmãos, adorando ao Senhor. É fruto não de uma imposição, é fruto de uma consciência iluminada, de que é importante, necessário, estarmos na comunhão e na presença do Senhor para sermos iluminados, percebemos e sentimos a sua presença, e estar na comunhão dos irmãos para adorá-lo e bendizer o seu nome. É essa a trajetória da nossa jornada e da nossa vida. Por isso, irmãos, o texto apresenta esse processo. Eles estavam frustrados, ignorantes, impedidos, e diz o texto que eles estavam impedidos, é como se eles não estavam conseguindo enxergar a realidade tão clara, porque eles tinham um conceito equivocado. Para se quebrar conceito equivocado, só pela iluminação da palavra de Deus. Ignorância, sem conhecimento, aí vem a revelação pelas Escrituras, a iluminação que arde o coração, a comunhão no partir do pão, e agora a comunhão com os irmãos e a missão de retornar para cumprir a missão. O culto aponta um pouco para essa realidade. Nós vemos, o Senhor vem ao nosso encontro, ilumina, participamos do pão, estamos na comunhão e saímos. Ide na paz de Cristo, sede fortes e corajosos, no testemunho do Evangelho entre os homens. Essa é a dinâmica da nossa vida. Diante disso, irmãos, a nossa jornada e a jornada da nossa alma, ela trilha esse caminho. Um pai da igreja chamado Gregório de Nissa, comentando sobre esse texto, ele diz assim: a alma só reconhece Deus quando é purificada de suas falsas imagens. A alma só reconhece Deus quando é purificada de suas falsas imagens. Aqueles homens tinham uma imagem falsificada a respeito de quem era Jesus. Quando eles são iluminados e purificados, essas imagens são deixadas de lado. A palavra de Deus ilumina o interior.
o coração começa a arder, ou seja, a ser tocado pela graça. Um outro pai da igreja, ele diz assim: a palavra, o Logos, Cristo, desperta o que estava adormecido dentro do homem. O reconhecimento pleno acontece no partir do pão, quando nós entendemos essa realidade, irmãos. Nós precisamos trilhar, saber que essa é a vida e a nossa jornada. Jerusalém, presença de Deus; Emaús, afastamento interior; caminho, processo espiritual. Saiu da presença, vai para Emaús, distanciamento, mas no caminho há um processo para que volte para Jerusalém. Quando nós estamos trilhando a nossa jornada, estamos na nossa jornada, precisamos compreender essas verdades. E eu quero concluir dizendo o seguinte: esse encontro transformou a vida daqueles discípulos. Esse encontro transformou a vida daqueles 2 discípulos. Quando se tem comunhão com Cristo, quando há um encontro da comunhão, quando se busca a comunhão com Cristo, vai haver transformação na nossa vida. É na comunhão com Cristo, é ouvindo a palavra de Cristo que vai haver transformação na nossa vida. Antes, aqueles discípulos tinham 3 coisas características deles: tristes, confusos e afastando-se da comunhão dos discípulos. Tristes, confusos e afastando da comunhão do discípulo. Depois, iluminados, cheios de fé e retornando à comunhão. Eles voltaram imediatamente para Jerusalém. A comunhão com Cristo produz mudança concreta de direção. Quanto mais nos aproximamos da comunhão com Cristo, de meditar e refletir na palavra, mais nós vamos tomando a direção correta para a nossa vida. Aqueles discípulos estavam indo por um caminho e tomando uma direção completamente diferente. Jesus vai ao encontro, fala com ele, mostra a ele quem é, a presença é feita, então eles retomam a caminhada deles em direção à comunhão com os irmãos. Preste bem atenção nisso. A nossa jornada está sempre se reorientando para a comunhão com o Senhor. A nossa vida está sempre sendo reorientada para buscarmos ao Senhor. Por isso, o texto de hoje é um convite para dizer: olha, os conceitos, as frustrações que você tem, interprete elas a partir da palavra de Deus. O Evangelho de hoje nos convida a dizer: olha, a comunhão com o Senhor vai estar reorientando você para o caminho correto. O Evangelho de hoje nos convida a dizer o seguinte: a quem você tem ouvido? Aqueles conceitos, aquelas interpretações que você tem do mundo, ou tem ouvido a Cristo e a sua palavra? Quem você tem buscado na comunhão? Quem você anseia para ter comunhão? Se não for o próprio Cristo. Ah, mas eu tenho a minha vida e... Mas é na sua vida mesmo. É na sua vida. Sabe por que aqueles discípulos se deleitaram? Porque eles encontraram a razão da vida deles. A razão da vida deles é o próprio Cristo. A razão da nossa vida é o próprio Cristo. Cristo é o deleite da nossa alma, é o maior tesouro. Jesus contou uma parábola e disse: aquele que encontrou um tesouro, vendeu tudo que tinha e ficou com aquele tesouro. Jesus é esse tesouro que nós encontramos. Ele é a coisa mais valiosa para a nossa vida. Talvez eu e você não demos ainda o valor que Cristo tem, e a nossa alma anseia por esse valor.
Aqueles discípulos voltaram e disseram: eu quero esse Cristo, eu quero estar com Cristo, eu quero ter comunhão com Cristo. O nosso coração arde quando ele fala. A presença dele é singular, é fundamental. A presença dele traz deleite à nossa alma, se regozija diante dele. É esse Cristo que eu quero. O Evangelho do Senhor e o anseio da nossa alma é dizer como aqueles discípulos: Senhor, não vai embora, fica conosco. Fica conosco, Senhor. A tua presença, ela é fundamental na nossa vida. Senhor, não vai embora, fica conosco. Foi o pedido deles. E esse tem que ser o nosso pedido. Senhor, fica conosco. Mas o Senhor nunca se ausentou. Então, Senhor, eu quero sentir a tua presença. Eu quero saber que tu estás conosco, porque tu estás. Eu quero sentir a tua presença na comunhão dos irmãos. Eu quero sentir a tua presença quando eu te louvo. Eu quero sentir a tua presença quando ouço a tua palavra. Eu quero sentir a tua presença quando participo da ceia. Eu quero sentir a tua presença aqui, lá fora e aonde estiver. Mas fica conosco, Senhor. Fica conosco. E eu quero concluir essa mensagem cantando Divino Companheiro no Caminho. Vamos cantar? Não sei se a gente vai encontrar aí, mas se não encontrar, a gente vai. Faça desse cântico como uma oração. E no momento de dizer: fica, Senhor, já se faz tarde. Que esse seja o anseio da sua alma diante do Senhor. Que esse seja o anseio da sua alma.